3, 2, 1, gravando! Bem-vindos ao método BeExpert PhD, Personalidades Humanas Decifradas. 3 perguntas. Estou aqui com Sandra Afonso, criador do método e especialista em decifrar pessoas. Neste podcast, ele vai nos explicar como decifrar a personalidade das pessoas em apenas 3 perguntas e 3 pilares que sustentam esse método. Meu nome é Karina Berardi, sou psicóloga, atuo na área corporal neo-haitiana. Meu foco é em clínica, atendo crianças, famílias e adultos e trabalho com humanização nas empresas, a parte mesmo das emoções do corpo, há mais de 20 anos. Mas vamos direto ao ponto, Sandra Afonso, muita gente quer saber como se decifra pessoas, personalidades, com 3 perguntas. É muito bom para ser verdade, né? Vamos falar um pouco sobre isso, então. Exatamente, dá essa impressão, Karina, de ser muito bom para ser verdade. E é um fato. As 3 bases, ou os 3 pilares que sustentam todo o processo de decifrar pessoas, a personalidade das pessoas, são 3 etapas, vamos dizer assim, 3 situações. Eu comigo, eu com o outro e eu com o mundo. Quando eu me refiro eu comigo, eu falo o meu nível de autoconhecimento, de 0 a 10, qual é? Quando eu falo eu com o outro, é o meu nível de relacionamento, como eu estou com o outro, como eu me relaciono com o outro, quais as habilidades interpessoais que eu tenho. Então, qual é o nível de 0 a 10, ou a pontuação que eu me vejo quando eu me relaciono com outra pessoa. E eu com o mundo é como eu estou engajado, tanto socialmente como profissionalmente. Uma nota de 0 a 10, qual o nível de satisfação que eu estou na área social e também na área profissional. Muito interessante. E também bem filosófico, né? Bem filosófico. Bem filosófico. Como será que a gente, explica um pouco mais sobre como medir esses níveis? Pois é, quando a gente fala eu comigo e medir o nosso nível de autoconhecimento, eu separei em 3 níveis, ao invés de dividir em 10, notas de 0 a 10. Então são 3 níveis. O primeiro nível é quando eu olho para mim e fico pensando, eu não tenho nada para melhorar. Ou seja, eu estou fechado numa redoma. Normalmente, uma pessoa nessa situação, ela está num estado de vitimização. Ela está tão impermeável, nada se penetra ali, que ela está num processo de as pessoas são culpadas pelas minhas frustrações, pelos meus fracassos. Meu pai, minha mãe, meu irmão, as pessoas das quais eu convivo, meu chefe, meus amigos. Então a pessoa se isola e ela está num nível de insatisfação muito grande. Então, esse nível eu decifro como nível 1. O autoconhecimento dela está num processo perturbado, conturbado. Ela está impermeável, nada entra. Não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Ela não consegue enxergar a possibilidade de sair desse processo de vitimização. É como se o ego fosse alimentado na sua totalidade. O ego se alimenta muito mais da vitimização, através da vitimização do que da imagem e tudo mais. Então, esse é o nível 1. O nível 2 é quando a pessoa sofreu tanto com aquela situação, causou tanta dor, que ela vê que sozinha ela não consegue mais sair dessa situação. Então, o nível de autoconhecimento dela começa a elevar quando ela deixa de ser impermeável. Começa a entrar algumas possibilidades. A força da vida faz com que ela perceba que ela precisa de ajuda. Ela começa a abrir uma frestinha de possibilidade para que as pessoas ajudem, ou um profissional, ou um amigo, enfim. Ela consegue falar para as pessoas, olha, não estou bem, mas no intuito não de continuar se vitimizando, de buscar soluções. Então esse é o nível 2. E o nível 3 de autoconhecimento é aquele quando a pessoa aceita a dor, o sofrimento, ela busca ajuda. Quando ela busca ajuda, ela está com o copo vazio, ela aceita essa ajuda e ela começa a entender e compreender que ela não está sozinha, que ela, tendo ajuda, ela consegue sair dessa situação, ela começa a sair do processo de vitimização, de negação, ela começa a negociar com a sua dor. E ela vai para um processo interessante que eu costumo dizer que ela abre a portinha da aceitação, que é o último processo para se fazer uma mudança
ou uma transformação significativa. Então ela faz, esse é o terceiro nível, ela está pronta, e ela entra num processo interessante de ser faixa branca, se eu fazer uma metáfora de artes marciais, né? Ela sente orgulho de estar numa posição de aprendiz. Ela já não está mais com ela mesma, sozinha na sua vitimização. Ela passou pelo processo. Então ela começa a entrar no processo de negociação, aceitação. Não quer dizer que ela já está, vamos dizer assim, num nível elevado, mas é o melhor nível que se pode ter de autoconhecimento quando a pessoa está no processo de aceitação. Que ela consegue vasculhar, compreender, sentir e perceber, né, como ela está com a situação. E o mais importante de tudo, ela consegue nomear, né, Karina? Você, como psicóloga, fala bastante sobre isso. Um dos grandes segredos do autoconhecimento é saber nomear as emoções, não é isso? Sim, e eu estou aqui pensando, ouvindo você falar, fiquei pensando como integrar esses 3 níveis, né? Como é possível sair do primeiro nível e ter movimento para ir para esses outros níveis, né? É possível a gente aprender sobre isso? É possível a gente conseguir dar esse passo do primeiro nível para chegar no terceiro? Isso é rápido? Isso é difícil? Como é? Fala mais um pouco sobre isso para a gente poder compreender um pouco mais e aí talvez do primeiro para o segundo pilar. Você sabe que é um dos maiores desafios dos seres humanos, né? Porque tem algo dentro da gente que é o querer. Esse querer tem 2 possibilidades dele ser acionado, que eu chamo de entusiasmo endógeno e entusiasmo ambiental. Então, por exemplo, entusiasmo ambiental é quando eu me influencio com o outro, ou com os outros, ou com o ambiente, externamente. Então, alguém vem e me fala algo. Eu saio do nível que faz sentido para mim. Eu saio desse primeiro nível. Eu vou num ambiente onde todo mundo está feliz. Eu saio de lá motivado, num grupo de pessoas. Agora estamos no isolamento social. Mesmo assim, eu entro em alguns grupos, pessoas falam algumas coisas interessantes que calam em mim. Eu me motivo naquele ambiente proativo e eu vou nessa energia. Eu consigo, sim. Só que a duração dela é muito pouca. A duração dela é baixa. Agora, entusiasmo endógeno é a força do querer. É quando, de fato, eu quero. Então, não existe uma técnica para isso. O que existe é o verdadeiro querer. E esse entusiasmo, é interessante falar sobre isso, essa pergunta sua, porque o entusiasmo é uma palavra que vem do grego, trazido para dentro, Deus, dos gregos, significa Deus. E a tradução da palavra Deus é poder. Logo, então, entusiasmo é poder interior. Não tem, é uma explicação filosófica. Não existe como a gente, tecnicamente, cientificamente, comprovar. O que existe é o ânimo das pessoas que estão passando por situações difíceis e tudo mais e querem dar a volta por cima. Aí, neurocientificamente, nós conseguimos comprovar isso através do sistema límbico, que é o sistema de compensação de dor. Quando se faz uma tarefa, sofre muito com essa tarefa, o sistema límbico quer compensar isso com prazer. Né? Então, ele é capaz de sobrepujar toda a força intelectual. E ele é pequenininho com relação a todo o intelecto. Mas esse sistema de compensação é capaz de inundar todo o processo, positivo ou negativamente. Então, esse querer está ali, no límbico, não está no querer mental do lobo frontal. Tipo assim, eu quero, eu posso sair repetindo 1000 vezes, eu quero, eu posso, eu quero, eu posso, eu quero, eu posso, embora a palavra tenha poder, mas enquanto eu não acionar esse sistema que faz com que eu acorde cedo, que eu tenha prazer em viver. Né? E isso faz com que a gente saia do primeiro, passe para o segundo, e do segundo passe para o terceiro pilar? Com certeza. Esse movimento todo que você está nos contando. Com certeza, porque o querer é algo que o outro não tem controle sobre o meu querer. Querer endógeno, estou dizendo aqui, né? Não ambiental. O outro tem controle sobre a energia dele que me contagia. Mas o meu querer, quem tem controle sou eu. Então, estoicamente falando, segundo Zenão de Sítio, que é da escola da filosofia, do estudo da filosofia estoica, né? Zenão de Sítio, ele fala sobre o controle, fazer aquilo que eu tenho controle e aceitar aquilo que eu não tenho controle. E o querer está em total controle meu. Endógeno, trazido para dentro, endógeno, né? Então, sim, eu consigo subir de nível, eu consigo ir para o segundo nível, terceiro nível. Não quer dizer que eu não volte para o primeiro nunca mais. Tem situações,
O grande lance da vida, o grande mistério, né, que não se explica, é a impermanência da vida. Então, a pessoa mais preparada é aquela que não desce de nível? Claro que não. A pessoa mais preparada é aquela que desce de nível e consegue voltar para os outros níveis. A pessoa que navega, ela surfa nas impermanências da vida. Isso é inteligência emocional. Isso é o verdadeiro autoconhecimento. Não é aquela pessoa que você olha na internet, ou você olha, lê um livro, você vê, nossa, pessoa animada, não deve ter problema nenhum, é bem-sucedida, é feliz, nossa, que incrível. Essa pessoa não deve ter problema nenhum. Em alguma área da vida dela, certamente ela tem um desafio de um nível mais baixo de autoconhecimento. Ela pode ter um excelente autoconhecimento numa área determinada, para uma área determinada, mas para outra não. Isso é o mais legal, mais bacana da vida, né? Essa impermanência. Então, uma pessoa inteligente emocionalmente é aquela que navega, é aquela que consegue flutuar e ver quais as áreas da vida dela que precisam de mais atenção. Às vezes ele está se vitimizando só numa área profissional, ou ela está se vitimizando na área física, ou na área da saúde, ou na área dos relacionamentos. Ela vai se vitimizando em alguma área. Então, esses níveis, eles oscilam e se alastram em todas as áreas da vida, né? A gente é maduro para algumas e imaturo para outras. Como que eles, se a gente puder olhar assim como se fosse uma migração, né? Esse terceiro nível, que é a hora que passa para o mundo, né? Eu com o mundo, como que isso tem a ver com, né, as nossas próprias necessidades com a questão do mundo? Do mundo, exatamente. Antes de eu ir para o mundo, é eu com o outro. Porque, em tese, nossa formação foi o seguinte: estude, aprenda algo, arrume um bom emprego, que você vai se dar bem. Você vai se casar, vai ter filho, tudo vai ficar bacana. E aí, quando a gente vai para o campo de batalha, vê que não é bem assim. Então, a gente é projetado para olhar para fora, para o outro, para as coisas, para encher a nossa mente de conhecimento, né? Agora, nem tão pouco as pessoas nos ensinam a falar, olhe para dentro. Por exemplo, diziam, principalmente para os meninos, né? Os pais diziam para os meninos, homem não chora, para de chorar. Engole o choro. Ou seja, chorar é feio, mostra fraqueza, mostra dor. E essa falta de presença e acolhimento dessa dor faz com que a gente se desloque da dor, busque prazer, não dá sustentação nesse prazer e volte com muito mais força, na metáfora do pêndulo, para a dor e fique lá e não consiga sair. Por isso que a gente busca níveis de prazer alto. Drogas, sexo, tudo em demasia, né? Bebida, prazer, até mesmo nem em questão de drogas listas ou ilícitas, mas questões de excitação em alto nível, porque o baixo nível já não me cabe mais. Como o Epicuro dizia, tudo que é vivo foge da dor e busca prazer. Dá-se o termo epicurista desse filósofo, que eles são como minimalistas. Eles valorizam o mínimo que a vida pode dar e dão um grande prazer para esse mínimo. Hoje podemos falar que o mindfulness pode ajudar a gente nisso, né? Mas esse nível de gratidão dos epicuristas é valorizar o mínimo. Diferente do hedonista, da escola hedonista, que busca o prazer máximo, né? O epicurista não, ele se contenta com o mínimo e dá valor para esse mínimo. Isso que é mais interessante, né? Então, eu com o outro é o quanto de habilidade e o quanto o outro influencia na minha vida. A minha relação interpessoal, primeiro nível de eu com o outro, né? A minha relação, o nível mais baixo que pode existir é quando eu me sinto superior ao outro. Eu sou o super-herói, você precisa de ajuda, eu não. Logo, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou fechado para novas opiniões. Eu posso até dizer que eu sou humilde. Nossa, eu estou aprendendo com você, mas no fundo eu não estou. Eu estou ensimismado, né? Uma tradução mais livre, assim, né? Eu estou muito em mim mesmo. Não estou aberto para o outro. Logo, então, o outro para mim é crítica. O outro é um problema. O outro me causa dor. O outro, e eu não demonstro isso, até porque eu tenho sido do super-herói ou da super-heroína. Então, o nível mais baixo, incrível que pareça, são não todas as pessoas, mas aquelas que a gente vê que são totalmente sociais, alegres, dizem sim para tudo, e ajudam todo mundo, deixam de fazer as coisas. Tal. Esse é o nível, não é que é o nível mais baixo, mas é um nível de si mesmice, se me permite, né, sair do vocabulário tradicional,
né, vamos dizer, e falar essa palavra inventada aí, quando eu estou em mim mesmo, que é o ego do latim eu, né? Então, ego, centro, eu no centro. Enquanto a vitimização, que tem uma energia mais da inveja, do que me falta lá atrás, está acima, no caso do nível do eu comigo, né, nesse primeiro nível, eu estou no centro. Então, tudo está à minha volta, mas eu estou no centro. O ego se alimenta também disso. Então, é egocêntrico, né? Egocêntrico. Quando você fala do eu, né, eu com o outro, antes de falar com eu no mundo, né, e você fala, né, da gente poder se olhar, isso já vem enraizado, né, Sandra, essa questão da crítica, das acusações, do julgamento, né, e é mais fácil a gente apontar para fora nossas questões do que olhar para dentro. Muito mais simples, muito mais fácil, e talvez mais curto, mas nem sempre é o mais efetivo, né? A gente buscando as nossas raízes. E quando você falou isso, eu fiquei pensando e me veio aquela música do Renato Russo, né? Mentir para si mesmo é sempre a melhor mentira, né? A pior mentira. É pior, mas é a melhor no sentido, né? Enfim. 1, 2, 3. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, né? Então, eu fiquei pensando que muitas vezes a gente mente pra gente, de dificuldade de entrar na nossa questão, depois entrar pro outro, na relação com o outro, e agora quero saber do mundo. Como é passar para esse pilar do mundo? Exatamente, que pergunta boa. E antes de ir pro mundo, eu tenho o terceiro nível de eu com o outro. Interessante, né? O terceiro nível de eu com o outro é quando eu aceito o outro como ele é. Eu paro de criticar, não é que eu paro, né? Eu controlo a minha crítica, eu vou num nível assim de relacionamento onde eu de fato valorizo a opinião da pessoa, eu valorizo o nome da pessoa no sentido dela, daquela pessoa em si, eu sou um bom ouvinte, de verdade, eu ouço sinceramente, eu falo coisas que interessam para o outro, eu saio um pouco do foco do egocêntrico, no nível 2 lá, e vou para esse nível, no nível onde o ego não está mais no controle. Eu controlo o ego. Interessante, né? Então ele começa a controlar o nível 2 e 1 de relacionamento, eu com o outro, ele começa a ter um autocontrole. E aí, de fato, ele entende que ele é o aprendiz. Ele ama ficar na faixa branca, ele não quer ir para a faixa preta, porque a faixa branca é a faixa onde se mais aprende. Fazendo uma metáfora de artes marciais, eu era criança, treinei karatê, então tem muitas metáforas para falar, né? E quando eu passei de faixa da branca para azul, a responsabilidade aumentou e, incrivelmente, comecei a aprender menos. Depois eu fui para amarela, né? Depois tem todas as outras faixas, né? Marrom e preto e tal. E esse início foi tão difícil para mim. Aí eu me lembrei que, de fato, faixa branca era muito melhor. A expectativa do outro com relação a gente é muito mais baixa, está no processo de aprendizado. Então, eu me colocar na posição de aprendiz, eu com o outro, no nível 3, eu estou na posição de aprendiz. E uma coisa interessante que acontece nesse nível 3, eu passo a dar opinião quando me pedem. Eu já não invado a vida do outro. Eu não sou conselheiro como no nível 1. Eu não sou ajudador de plantão, o eterno mestre de cerimônia. Eu não sou aquele que sorri para fora e chora para dentro. Eu não sou aquele que sorri para o outro, diz sim para o outro, chora para si, diz não para si. Eu passo a respeitar as nuances e entendo que a dor minha é grande, eu só consigo sentir a dor do outro quando eu reconheço a minha. A gente passa a aceitar mais as pessoas como elas são. Fácil? Claro que não. Mas é um processo a ser trabalhado. Eu saio do centro, aí sim o meu ego fala assim, opa, agora tem alguém no controle. E o ego é importante ele permanecer, porque ele nos trouxe até aqui. Ele nos personificou para o mundo. E aí que vem essa pergunta, a segunda vez que você fez, né? Eu com o mundo, né? Eu aqui ansioso para explicar os níveis. E eu ansiosa para ir para o mundo já queria. Mas eu acho que isso é interessante o que aconteceu aqui, né? Porque às vezes a gente faz isso com a vida. A gente sai de rolar na cama como um bebê para caminhar, para andar.
né? E tem que lembrar que a gente tem que engatinhar, ir para 4 patas para depois subir para ficar com a coluna ereta e caminhar, né? Então, isso é a ansiedade mesmo enraizada no ser humano, né? Então, eu acho que de alguma forma eu captei essa ansiedade da nossa cultura para ficar tentando te questionar logo. Eu com o mundo, como vamos com o mundo? Vamos com o mundo logo, né? Sai do mundo interno e vamos para o mundo externo. E a gente vai queimando a etapa, né, Karina? Uma vez a gente conversando sobre a antroposofia dos setênios, né? Respeitar os setênios de 7 em 7 anos. Então, primeiro setênio, formação dos órgãos todos, depois vai para a intelectualidade. As escolas que usam essa metodologia, inclusive a minha filha está na escola de antroposofia, né? E aí é interessante como a alfabetização vem depois do primeiro setênio. Não se apressa para desenvolver o intelecto, e sim os órgãos que estão dentro da gente. E a gente vai para o mundo, como você falou, sem passar pelos níveis anteriores. E isso é incrível. Quando eu falo eu com o mundo, eu me refiro eu na vida social, engajado, sendo aceito. E eu na vida profissional, acertar naquilo que eu escolhi. Ou se não aceitar, aceitar. Então a diferença de acertar e aceitar, né? E aí eu vou recorrer para Maslow, Abraham Maslow, que foi um dos principais cientistas sociais, né, que já apareceu na história. Abraham Maslow, ele fez a hierarquia das necessidades humanas, que é um triângulo, né? Só que o triângulo é chapado, então eu vou chamar de pirâmide, porque a pirâmide tem faces. E na base dessa pirâmide é a sobrevivência. Então esse é o nível 0, que todo ser humano precisa comer, beber, vestir e morar. E pasmem, não era para ser assim, mas infelizmente no nosso país, na maioria das pessoas do mundo, está na fase da sobrevivência. Está sempre matando um leão por dia. Gasta mais do que ganha. Deve, dívidas de cartão de crédito negociáveis, enfim, um absurdo essa falta de educação que a gente não teve na base. Eu já passei por vários desafios assim, já fali, já retomei mais uma vez, já fali de novo, por falta de inteligência emocional e financeira, porque a gente queimou etapa. A gente saiu daqui e fui eu para o mundo. Então eu tive que aprender na raça. Esses 20 anos de treinamento, quando eu me formei como trainer pela Carnegie, né, multinacional americana, ali eu encontrei minha missão. Falei, uau, é isso que eu quero fazer. Só que eu não sabia que eu tinha que fazer todo um trajeto de autoconhecimento e de relacionamento com o outro, e de projeção para aquilo que eu queria para o mundo. Eu não sabia, mas eu topei o desafio, né? Então tive muitos desafios. Isso serve para quem quer fazer a coisa certa, quem quer dar o treinamento voltado para desenvolvimento pessoal, mas vive no campo de batalha, vive em si mesmo, aplica com o outro, né? Eu tive essa oportunidade. Aí Maslow fala da sobrevivência. Depois, o segundo nível da segurança. As pessoas precisam estar seguras. Por exemplo, você se formou em psicologia, né? Sua grande ansiedade era ter pacientes, eu imagino, né? Embora você tenha começado no corporativo, né? Sim. Então você tinha que ter clientes para você atender. Você está no ramo há mais de 15 anos, né? Estou quase 20. Quase 20 anos também. Então, esses níveis, essa ansiedade da gente estar seguro. Pessoa que faz um concurso público, porque presta um concurso para poder se sentir seguro. Alguém que vai ter um emprego, elas têm a carteira assinada, é CLTista, e fala, agora eu estou com a sensação de segurança. Então ela saiu do nível da sobrevivência e se sente segura. Então ali, em tese, ela está no segundo nível da hierarquia das necessidades humanas, que é exatamente sobre eu com o mundo, que é o que eu estou dizendo. Aí o terceiro nível é a aceitação. Depois que a pessoa tem a certeza que ela vai comer, beber, vestir e morar, ela está segura, ela é autônoma, tem um negócio, o negócio está rodando, ela é nutricionista, ela tem os seus pacientes, ela já tem uma quantidade de pacientes suficiente que consiga que ela passe da sobrevivência para a segurança, advogado tem a sua carteira de cliente, dentista tem os seus pacientes, enfim. Aí ela vai para a aceitação, ela quer fazer parte de um grupo, por exemplo, de um clube, de um grupo fechado. Hoje é muito comum isso, a gente quer ser aceito hoje nas redes sociais, o que é muito bacana, né? A gente quer fazer parte dos grupos, a gente posta as coisas, a gente está inserido. E tudo que eu digo aqui, desde quando eu comecei, né, a gente começou esse bate-papo, é fenomenológico. Como fala? Fenomenologia, né? A fenomenologia é a fenô da psicologia, né? Que não se há julgamento, não se há crítica, há comentários, né? Há embasamento, há
pesquisas, enfim, mas sem crítica e sem julgamento. Quando ela vai para a aceitação, ela quer sentir o pertencimento, os americanos chamam de Gray, sentir pertencedor de uma comunidade, de um lugar e tudo mais. Depois ela vai para um outro nível, que é o reconhecimento. Exemplo, ela subiu no plano de carreira da empresa, ela chegou num patamar que ela quer, como gerente ou diretor, ela quer pôr um projeto dela para ser reconhecida. Ou a pessoa estudou tanto, fez mestrado, doutorado no direito, por exemplo, ela quer escrever um livro. E a gente busca esse reconhecimento. Ou as pessoas já conquistaram um monte de coisa na sua vida, compraram casa, carro, têm filhos e tudo mais, se sentem insatisfeitas porque falta ser reconhecida porque deixou um legado, por exemplo, né? E aí elas estão nesse nível. E aí elas vão para o último nível, segundo Maslow, que é a autoaceitação, a autorrealização. A autorrealização consiste em eu ter passado em todos esses níveis e eu chego num nível tal que eu estou insatisfeito de ter tido tudo isso. E a autorrealização só vai funcionar se eu me doar. Bill Gates, por exemplo, doou sei lá quantos por cento da sua fortuna, né? E muitos artistas adotam filhos, adotam Juliana Jolie, né, junto com o Brad Pitt, tem uns projetos lindos, né, e tem mais filhos do que não sei quem, né, adotado. E aquele jogador de futebol que chegou no nível tal que ele monta uma escolinha no bairro, onde ele nasceu. Né, e por aí vai, pessoas que quando chegam no nível de autorrealização é o top, é o creme de la creme. E os números são o seguinte, 5% das pessoas em torno de 5% estão nesse nível de autorrealização. Outras estão nesse nível abaixo. E a maioria está na sobrevivência. Agora, o que isso tem a ver, Sandro Afonso, sobre... Fazendo a pergunta para mim mesmo, né? Pois é, eu estou aqui assim, nossa... E aí a gente passa por todos os níveis, a gente passa por eu comigo, eu com o outro, eu com o mundo... E o que isso tem a ver com decifrar personalidades? E ainda mais em 3 perguntas. Em 3 perguntas. Eu vou dizer isso então, daqui a pouquinho. Nós estamos doidos para saber. Eu vou dizer. E é incrível. Foi uma revelação impressionante. Quando eu criei o método BeExpert, eu experimentei todas as outras metodologias de treinamento e tudo mais. Eu queria algo que simplificasse meus 20 e tantos anos de experiência como treinador. Né? Mais de 10 mil pessoas impactadas. Em linhas gerais, através de workshops, palestras, treinamentos e tudo mais, para empresas pequenas, médias, grandes. Então você teve bastante pesquisa para chegar nessas 3 perguntas. Empírica. E eu falei assim, aí meu sonho era falar assim, como é que eu posso? Eu comecei a usar essa ferramenta para as minhas vendas, para os meus negócios, para vender mais treinamento. Sou a pessoa do presencial, né? Estou no online agora. A pandemia veio para me ajudar a sair do presencial e ir para online. E as pessoas começaram a me falar, Sandro, por que você não ensina o que você sabe para as outras pessoas? E tantos treinamentos que você dá, você não pega esse, decifrar pessoas que você é bom nisso. Você conversa com alguém 10, 15 minutos, você descreve a pessoa. Você não fala para ela por ética, né? Mas quando conversa com quem já conhece o programa, e de fato, dá 10, 15 minutos, eu faço um bate-papo com a pessoa, mas não é um bate-papo informal, nem tão pouco intuitivo, ele é pontual e técnico. Então eu reduzi mais de 20 anos de experiência em um programa de 3 meses. Né? E esses conteúdos gratuitos é para ajudar as pessoas mesmo. Cheguei na missão da minha vida de ajudar as pessoas, de fato, com esse conteúdo. Mas não ajudar uma mãe a direcionar melhor o seu filho, porque ela sabe fazer leitura da personalidade dele. E ela não precisa ser psicóloga, nem terapeuta. Você vai cuidar do outro com essas ferramentas? Cuidar não, é a ferramenta para você. Cuidar já é um processo de formação. E ninguém dá um treinamento desse na internet, eu pesquisei, que te dá conteúdos de como você decifrar o outro. Ou você faz um processo de formação, ou te joga um monte de informação. Né? Estou quebrando essa barreira. Então, comigo, sim, você vai aprender a decifrar a personalidade das pessoas através de 3 perguntas. Né? E aí, eu com o mundo ainda ali, a pessoa se forma na faculdade, exemplo. E aí ela desiste. Ela escolhe outra, nada errado com isso. Mas será que ela teve autoconhecimento suficiente, o direcionamento, ou sabia seus centros de inteligência quais eram, que eu vou falar daqui a pouco o que significa? Em torno de 82% das pessoas que se formam em um determinado curso não trabalham na área de atuação. 82% é um número muito alto. É muito alto. Então, sobra aí 18% ou 20% mais ou menos de pessoas que escolheram. Isso é porque os pais quiseram, porque eu escolhi errado, aí eu faço um monte de
de processos de identificação, como é que chama? Processos de personalidade para trabalhar numa empresa, né? Testes de tem o teste vocacional. Vocacional, esse aí. Teste vocacional e tudo mais, e ajudam sim. Mas será que de fato eu fui bem direcionado? Porque dizem que os pais eram por amor, né? Então, imagina um pai direcionando o filho por amor, mas de forma errada. A longo prazo, o impacto que isso pode acontecer. Agora, imagine um pai que tem isso, assim como ele aprendeu a falar, de fazer conta de 1 mais 1, soma, subtração, divisão, ele aprendeu a decifrar a personalidade das pessoas. Imagine um jovem advogado aprender a decifrar a personalidade das pessoas. Imagina um nutricionista. Tinha que ser aula na escola obrigatória de sobrevivência. Gente, incrível. Tem uma nutricionista, amiga minha, ela fala, Sandro, impressionante, eu me dou só com um tipo de cliente. Ela fez o programa, a gente começou a conversar. Falei, sim, você retém o cliente que você intuitivamente entende. E os que vazaram, né, que não estão com você, quem sabe porque você não conseguiu falar a língua dele. Se você tivesse o traço da personalidade, talvez você retesse mais. Então as pessoas me perguntam, Sandro, então eu posso ganhar mais dinheiro sabendo o traço da personalidade? Com absoluta certeza. Né? Se eu sei o que o outro quer, precisa, e como é a personalidade dele, eu consigo atender melhor. E aí eu voltei um pouco do eu no mundo, né, para embasar essa questão profissional e social, de ser aceito. Né? Aí você fez a pergunta, depois... Não, e aí você já falou um pouquinho, né? Porque eu estava aqui também pensando quais são as pessoas que podem fazer, se precisa de não formação, precisa de formação, enfim, né? Mas você tinha falado que você ia explicar um pouco se era teórica, ativa, você falou que você ia falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, olha lá. Você está aqui até agora assistindo a gente, né? Você que está aqui até agora assistindo a gente, é porque você gosta desse assunto. Você não ficaria meia hora assistindo se você não gostasse do assunto. E também você vai entender por que você está até agora escutando também. Exatamente. Né? Então, o que acontece? 3 perguntas. Quais são as perguntas, então, que eu posso fazer para que eu possa decifrar a personalidade de uma pessoa? As 3 perguntas foram ditas no meio de todo esse podcast. Como é a pessoa com ela mesma? Que nível ela está? Tem que desenvolver uma conversa com essa pessoa. Pode ser através de entrevista ou informalmente. E aí, como é que é? Como é que você sente isso? Como é que é isso para você? Enfim, a gente pode fazer um podcast depois só de como fazer perguntas poderosas, né? E essas 3 perguntas, né? Boa, ajuda muitas áreas. Ajudam muito. E aí você vai conversando com a pessoa, tudo bem, você não vai ficar toda hora analisando as pessoas, mas você gosta desse assunto e você quer ser, de fato, um decifrador de personalidades, né? Em 10, 15 minutos você conseguir decifrar, óbvio que tem estudo, né? Você tem que estudar para isso. Não é só intuição. Você perguntando e descobrindo no bate-papo com ela sobre autoconhecimento, qual é o nível que ela está, você descobre. Depois você pergunta, questiona, investiga sobre relacionamentos. E você é o nível que ela está. Então, uma pergunta, ela com ela mesma. A segunda pergunta, ela com as pessoas. E a terceira pergunta, ela engajada na vida social e na vida profissional. E ela vai dizer, Sandro, e se ela não quiser falar sobre ela? Em uma dessas 3 ela vai falar. Aí a gente vai ter que escutar seu podcast para saber como fazer perguntas eficazes. Como fazer perguntas. Através de técnicas incríveis, de empilhamento, né, de programação também neurolinguística, de como extrair o melhor das pessoas. Né? E o mais interessante é que a curiosidade de ouvir para entender, não para criticar. Senão eu vou criar um bloqueio tamanho que eu não consigo decifrar. Então, Sandra, o seu segredo é esse, você conversa com as pessoas, 3 perguntas, ela com o outro e ela com o mundo, você descobre sim, porque conforme ela vai dizendo, eu vou fazendo os cruzamentos. Quais cruzamentos são esses? Vamos fazer um podcast depois aprofundando neles. Eu estou fazendo a lista, isso que ele está prometendo para a gente dos podcasts seguintes, hein? Exatamente. Então, eu consigo decifrar quando a pessoa está fazendo um bate-papo comigo, se ela é emocional, teórica ou ativa. O centro emocional são pessoas que ativam o cérebro mamífero, o hipotálamo, que é o endoderma, a camada embrionária do sentir. Então, são pessoas que, primeiro, elas sentem.
depois elas pensam, depois agem, ou agem e pensam. Mas o centro predominante dela é emocional. Quando eu começo a conversar, eu tenho a técnica de como saber se ela é emocional, ativa ou teórica. Se ela é emocional, ela gosta de relacionamento, ela é mais carismática, ela gosta de abraço, ela gosta de bater papo, ela não quer saber sobre informação. Não adianta você dar um livro para ela, você já leu isso? Ela, não li. Você já fez isso? Não sei. Mas ela quer se relacionar. Então, logo, já comecei a mapear, ela é emocional. E se ela é ativa? Pessoa mais prática, mais faca na caveira, vamos dizer assim, mais prática. E aí, como é que faz isso, como é que é aquilo? São pessoas ativas, você vê no corpo, você vê no rosto, você vê no tônus que o corpo tem. É tipo eu, que quero já passar para a última pergunta. Exatamente. Prática, direto ao ponto. Por que eu vou falar sobre emoção e teoria? Tem que ser prático. Como é que é isso, André? Assim. Bom, tá bom. E se a pessoa teórica, e eu percebo isso, são pessoas mais lentas, mais analíticas, não gostam muito de abraço, não são tão práticas assim, elas preferem primeiro entender, depois sentir, para depois agir. Ativo ou reprimido. E aí pega uma pessoa ativa, querendo decifrar o perfil de uma pessoa teórica. Essa aqui é aceleradíssima e o teórico fica até com medo. Então eu consigo decifrar aonde ele está. Esse é o primeiro passo, a primeira análise que eu faço. Opa, essa pessoa é emocional. Opa, essa pessoa é ativa, essa pessoa ou ela é teórica. Aí depois eu vou para o segundo nível de investigação. Eu vou descobrir se ela é mais autopreservação, voltada mais para si, para a sobrevivência, do próprio ego dela mesma. Se ela é mais sexual, no sentido eu relacionando com o outro, que no casal também se faz de forma genital, mas sexual significa relacionamento um a um. Relação. Vou perceber se predominante nela, então, é autopreservação, sexual ou social. Ela é engajada. Ela que gosta de, ô fulano, só um minutinho, já volto. Falar, conversa com ele. Ô fulano, só um minutinho, tudo bem? Tá, já volto aqui. Eu vivo em grupos, tem diversos grupos, pessoa totalmente social e sociável, né? Eu faço o segundo crivo de mapeamento. Depois eu vou cruzando esses dados. Eu tenho uma forma simples de explicar isso. Eu estudei 20 anos, eu resumi em 3 meses. Então, você imagina você ganhar tantos anos de experiência através do método que eu criei, que é o BX, para facilitar a vida das pessoas mesmo. Isso é impressionante, né? Eu fico imaginando aqui, se a gente for seguindo essa linha, a gente tem um raio-x mesmo de alguém. Um raio-x. E aí, a terceira dica que eu faço, depois que eu faço esse crivo, vamos pegar uma combinação, vai. A pessoa é emocional, autopreservação. Então já tem essa configuração dela. Percebi que ela é emocional, centro de inteligência, e autopreservação é o instinto básico dela. Aí eu vou no mapeamento dos 9 perfis. E eu vou estudando o vício emocional dela. Que são 9 vícios emocionais que nós temos, né? Com vezes 3 instintos, 9 vezes 3, 27. Então eu dou um mapeamento para quem quer decifrar pessoas. E ela vai encontrar 27 nuances. Ninguém foge disso. Sabe a única coisa que muda? Isso eu falo categoricamente. O meio qual a pessoa foi inserida. Mas um perfil confrontador, por exemplo, que quer o poder, pode ser tanto para um médico letrado, estudado, quanto para uma pessoa que foi criada na roça. A motivação é a mesma. De punição, né, de querer o poder e tudo mais. Estou dando exemplos assim, né? Para ver que o nível não interfere, como se fala em padrão de comportamento. Que é a pessoa, na verdade, né? É a pessoa. Aí eu faço esse resumo todo, 10, 15 minutos, que eu já estou tão... então, vamos dizer assim, eu usei tanto, né? E uso. E depois eu faço o crivo dos 3 traços e trago para um traço. E eu atendo pessoas, né? Como trainer, como coach, como terapeuta, e também dou treinamento como trainer. E agora, de forma online, eu desenvolvi uma plataforma que as pessoas podem aprender dentro da plataforma como fazer o seu autoconhecimento através de calibração. Uau, isso é um relatório. Relatório, 3 horas, ela vai lá, faz. E aí, no final, sai todo um feedback, todo um mapeamento incrível. Tem tido um resultado impressionante. Impressionante. Eu aqui, né, escutando... Né, sou prática, então já fica caindo um monte de ficha, já quero sair aqui fazendo coisas, já quero sair falando, né? Acho que é isso aí, né? E aí você, no meio dessas 3 perguntas, você também falou um pouquinho que não existe uma necessidade da gente ter uma formação. Inclusive agora, quando você fala de um médico e de alguém da roça,
E essa possibilidade para se chegar a essa informação e para quem quer poder aproveitar, não tem necessidade de formação técnica. Sabe que é uma boa pergunta? Eu já tive diversas pessoas nas minhas salas de treinamento. Sou uma das pessoas que mais ouviu história, porque nosso treinamento ele é com base em ouvir história, né? Então, tenho ouvido bem treinado, né? Nesse sentido. Já tive em sala de treinamento esse matuto da roça, um médico urologista, juíza, promotora, advogado, dona de casa, na mesma sala de treinamento. Pessoas que desencarreirando, pessoas querendo subir no plano de carreira, pessoas que faliram, estão frustradas, pessoas que se separaram, outros que acabaram de casar, na mesma sala, e não foi uma nem duas turmas. Várias. Um monte, mais de 100 turmas treinadas, né? Isso é o mais interessante, que eu aprendi a nichar. Isso aqui é um subnicho do desenvolvimento pessoal que eu fiz, né? Decifrar pessoas. Mas em termos de conhecimento, é diverso. Porque quando eles entram nessa sala, todo mundo está igual. Todo mundo equiparado. No sentido de ferramentas para decifrar pessoas. E a quantidade de estudos de caso e depoimentos de pessoas que me mandam vídeo até hoje. Eu recebo vídeos de pessoas, Sandro, dá um depoimento meu aqui sobre treinamento e tal. Talvez um dia a gente possa até disponibilizar esses depoimentos, para as pessoas se motivarem, né? A ver que funciona. O Sandro não está falando aqui porque ele é um curioso, um estudioso, leu milhões de livros. Não, é campo de batalha, além de leitura, é estudo, né? E vários estudos de casos, várias provas sociais, pessoas que falam sobre os benefícios. E o mais interessante é que eu fiz uma pesquisa de clientes de 10 anos para cima. Eu recebi uma quantidade de depoimentos do impacto que esse programa teve na vida dessas pessoas a longo prazo. Alguns eram solteiros, se casaram, têm 3 filhos, são empresários. Outros mudaram de ramo, outros faliram, retomaram suas vidas. Outros isso aqui, outro incrível. Porque eu tô aqui pensando, né, Felipe, muitas vezes a gente deixa de perguntar e deixa de expressar o óbvio, né? Que aqui dentro tá assim, já entendi, é importante decifrar pessoas, né? Decifrar personalidades. Mas eu acho que é importante você falar sobre isso. Por mais que seja óbvio para mim, talvez não seja óbvio para algumas pessoas. O que elas ganham em poder saber decifrar personalidades? Qual que é o benefício que elas têm na vida decifrando pessoas? É interessante porque, como eu falei ali atrás, a gente foi treinado, né, ou educado, ou direcionado para fazer um curso, uma faculdade, que isso é muito bom, e a gente investe tempo e dinheiro nisso. A gente investe tempo e dinheiro em prazer, que é muito bom, viajar e tudo mais. E quando se fala em autoconhecimento, a gente não quer perder tanto tempo nem dinheiro. Então, a pergunta a se fazer é o seguinte: o que eu ganho, ou o que eu deixo de ganhar, ou o que eu perco? Então, um exemplo, alguém que trabalha na área comercial, na área de vendas, a possibilidade de fechar mais negócios é infinitamente maior quando ele conhece o traço de personalidade do cliente, por melhor vendedor que ele seja. Eu fui, durante 3 anos, o melhor vendedor no Brasil. Trabalhei na BMW por 5 anos e me perguntaram, eu ganhei fizeram uma promoção, ganhei uma viagem, fui para a Alemanha, Inglaterra e tudo mais, e conversando com os amigos, perguntaram: Sandro, como é que você consegue ser o melhor vendedor de 3 anos consecutivos? Você fez isso? Eu falei: eu não sei, eu não sabia de fato. E depois disso que eu entrei para a área de treinamento, aí eu descobri o veemente desejo de ajudar as pessoas. Então eu ajudava o meu cliente e não sabia, a venda não era o principal. Mas eu não tinha ferramentas de decifrar a personalidade. E quando eu fiz o programa, eu achei que eu era muito bom. Achou a mim, né? Eu achei que eu era muito bom. Mas agora eu vi que eu não era tão bom assim. Porque eu agia de forma intuitiva. A intuição ajuda, nos trouxe até aqui. Né? Às vezes você já tem sucesso profissional e pessoal e tudo mais, mas tem alguma área que te incomoda. Agora, a intuição não vai nos levar até ali. No mínimo, manter aqui ou ter alguns degraus de pico. Se eu tenho esse estudo de forma simples, prática, você não precisa estudar psicologia, terapia, você ter formação, não. Vou te dar ferramentas para o seu uso diário. E em casa? Em casa, como seria? Acho que ficou claro a questão do profissional. E o que eu ganho decifrando pessoas dentro de casa? Por exemplo, dentro de casa, na criação de filhos, a maioria das pessoas que eu converso, o meu meio e tal, a maioria já tem filho, né?
mas eu conheço pessoas que ainda não têm. Mas vamos falar sobre filhos. Se eu consigo descrever o traço de personalidade que está se formando no meu filho, ou se o seu filho já é criado e você, né, consegue ver, depois que ele já cresceu, o traço que já fixou, né, porque a personalidade vai de 0 a 7, ela forma a personalidade e até 14 fecha o intelecto. E ela escolhe qual padrão de comportamento mais fácil para ela sobreviver. Eu como pai, você como mãe, você olha um filho e consegue ver o traço de personalidade, não quer dizer que ele não vai sair da curva, que ele vai ser incrível, perfeito. Mas que não seja por negligência minha, que ele faça a escolha dele, mas que não seja por falta de habilidades minhas, porque às vezes os pais eram por amor. Outra coisa, conjugalmente. Eu separei porque incompatibilidade de genes. Porque não sei o quê, a culpa é do outro, nunca a gente assume a culpa e tal. E acredite que a maioria das vezes é por falta de não conhecer o traço de personalidade do outro. Depoimento de casais que melhoraram o seu relacionamento foi absurdamente grande depois de ter feito um programa desse. E pode fazer o casal. E outros que separaram. E o casal também, né? Casais, salas com casais são muito interessantes, são muito bacanas. E é isso. Então, na família funciona assim, relacionamento pai, mãe. E o traço de personalidade revela muito o nível que eu estou como ser humano, né? Ou seja, tudo é sobre mim. E a gente ainda teima em projetar nossos problemas no outro. Então, quando eu trago para mim, eu trago toda a responsabilidade, que não é brincadeira. Quando eu toco numa alma humana, tem que ter muito respeito. E se eu tenho ferramentas, você imagina, eu tocar de forma ética, eu tocar de forma legítima, de respeitosa. Tem gente que usa para manipulação. Aí cada um faz o que quer, né? A ética é de cada um. Mas imagine você usar isso para o bem, para ajudar as pessoas de fato, decifrar a personalidade dessa pessoa e ajudá-la de verdade. Esse programa é para quem gosta de ajudar a gente. E aí, agora você falando do programa, né? Assim, esse programa, a pessoa ela se torna um terapeuta de personalidade? Não. Esse programa não dá formação, Karina. Não dá formação porque para cuidar do outro tem que ter formação adequada. Tá. Esse aqui é como você fosse receber uma aula de matemática, de geografia. Só que essa aula, esse treinamento vai ser para decifrar pessoas. Então você vai ser usual com isso. Não autoriza você a ministrar programas nem nada, mas é para você usar no seu dia a dia. Entendi. A gente vai ser objeto do nosso próprio estudo e a gente vai estudar a gente. Estudar a gente, ganhar mais dinheiro se for teu foco. Conseguir um namorado, uma namorada. Acredite que funciona ser muito feliz, bem. E aí, a questão afetiva funciona muito bem, impressionantemente falando. Quando a gente sabe a personalidade do outro, é muito melhor. A relação, a conquista, a sedução. É interessante como quando solteiros fazem esse programa, né? Que, aliás, eu era solteiro quando eu fiz, né? Então funciona. Funciona até para conseguir casamento. Que bom. E vamos lá, né? A gente está fechando, né? Estamos indo aí para o fechamento do nosso podcast, né? E quero te dizer, Sandro, que assim, eu gosto muito da forma como você explica, né? Você demonstra para a gente uma praticidade, uma ética e uma responsabilidade com o ser humano, né? E acredito que isso é muito importante, a gente ter um mentor, um instrutor, um coach, alguém que vai nos ensinar, passar aprendizados inclusive com essa leveza que você passa para a gente, né? Quando você fala que a gente tem que verdadeiramente se interessar pelo que o outro fala, o mais importante é a presença, né? E eu percebo que a presença você tem e a curiosidade te leva a ser mais simples, como você decifra as pessoas, né? Quero te agradecer por toda a forma que você transmitiu aí com transparência, né? E com amorosidade, com humor também, né? E queremos mais depois, né? Eu vou cobrar os podcasts que foram lançados aí. Perguntas poderosas. Aliás, esse é o número 1, né? Esse é o número 1. Então a gente, né, diante disso, assim, a gente encerra, né, o nosso primeiro podcast 1, né? PHD, Personalidades Humanas Decifradas. Isso mesmo. Obrigado, Karina, e vamos para o próximo podcast. Um abraço. Até mais. Até mais. Tchau, Vai, tchau. gente. Tchau.
sentir. Manda bem, cara. As perguntas muito boas.